Oi pessoal, como eu já mencionei em outro vídeo, vou até deixar o link aqui na descrição, eu sempre nutri um grande preconceito com os quadrinhos do Tex. E agora eu estou aproveitando a coleção da Salvat, a Tex Gold, para descobrir o personagem, para ler as histórias dele, e eu confesso que eu estou positivamente surpreso. Eu estou gostando muito daquelas histórias, pelo menos os 2 volumes que eu li, né? E esse contato com o Tex está me fazendo ter curiosidade de ir atrás de outros quadrinhos da Bonelli. Confesso que alguns já tinha até um pouco de curiosidade antes, mas acabava não lendo, né? Entre eles estava esse aqui, ó, Face Oculta. Isso aqui está na minha pilha de leitura há muito tempo. Só que ele estava lá atrás na fila. Ia ser lido sei lá quando, assim, por causa das leituras do Tex, ele furou a fila, cara. E que bom que ele furou a fila. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é bem legal mesmo. Assim. Já foi publicado no Brasil, já começou a ser publicado no Brasil, melhor, 2 vezes. Na primeira, saíram 2 volumes, e depois saiu esse encadernadinho aqui, que contém 4 volumes, os 2 que já tinham lançados, e mais 2, 4 volumes do original italiano. Né? Mas é o seguinte, ele é escrito pelo Gianfranco Manfredi e desenhado por 4 desenhistas, né? Cada volume tem um desenhista. O único que eu conhecia era o Goran Parlov, que desenhou para Marvel, né? Fez companhia ao Garth Ennis lá no arco do Barracuda, no Justiceiro. O seguinte, né? Face Oculta é uma série limitada, não é igual Tex, né? Que sai continuamente. Ela tem 14 volumes na Itália. Nós temos 4 aqui. Né? E do que ela trata? Antes de entrar na história, quero dar o contexto, porque ela é uma ficção histórica. Ela se passa num momento específico da história das relações entre as colônias e a Europa. É o seguinte, ela se passa no final do século XIX, Face Oculta no final do século XIX, no contexto da Primeira Guerra Ítalo-Etíope. Opa, o que é isso? Vamos lá. Na sua expansão colonial, a Itália se unifica em 1870 e começa a correr atrás para ter colônias no resto do mundo, como os outros países europeus. E nessa expansão colonial, a Itália ela colabora com Menelik II nas suas aspirações ao trono da Etiópia. E o Menelik, para ter o auxílio italiano, o que ele fez? Ele assinou um tratado, o Tratado de Uchali. O que esse tratado dizia? Ele cedia a costa à Itália em troca do apoio dos italianos na sua pretensão ao poder, na sua disputa interna ao poder. Só que é o seguinte, esse tratado ele teve 2 versões, uma em italiano e uma em amárico. E as duas, cada uma das versões dizia uma coisa. Num ponto muito importante que é da diplomacia. No italiano, dizia que toda a diplomacia da Etiópia seria feita via Itália. E no que estava escrito em amárico, dizia que a Etiópia poderia usar a diplomacia italiana. Repara, em um caso é uma possibilidade, no outro caso é uma obrigação. Se o tratado na versão italiana fosse seguido, o rei Menelik se colocava como um vassalo do rei da Itália. Cara, bom, o rei percebeu isso e a esse tratado se seguiu uma guerra, né? E várias tribos foram unificadas e olha que interessante, os africanos venceram os italianos. Isso foi um símbolo muito grande. Bom, caramba, né? Um exército formado por várias tribos que disputavam entre si, foram unificadas e venceram o colonizador. Isso foi um baita golpe na Itália. É nesse contexto que a história da Face Oculta se passa. Cara, e o escritor e os desenhistas tiveram uma baita pesquisa histórica, porque a coisa é muito bem ambientada. Face Oculta, que dá nome ao título, é um líder religioso, militar, que unifica tribos. E o legal disso aqui é que é o seguinte, o Face Oculta aparece muito pouco. Ele acaba funcionando às vezes como uma figura quase mítica. O protagonista é esse aqui, ó, o Ugo Pastori. Quem ele é? Ele é filho do representante de uma grande firma comercial italiana que abastece o exército que está na Etiópia. Bom, ele foi acompanhando o pai para ajudá-lo nessa missão de ver o que era necessário, de estabelecer os negócios, e chegando lá ele acaba tendo contato com a realidade do povo local, ele é cheio de ideais, ele se solidariza, ele ajuda um garoto que estava comendo um animal em decomposição, depois ele fica muito solidarizado com uma mulher que está com um bebê e não tem mais leite porque ela não bebe água, e
nesse se solidarizar com a mulher, ele acaba conhecendo face oculta. Bom, ele só vê esse face oculta, vê que os locais prestam grande reverência a ele, mas passa. Depois ele é nomeado para fazer uma espécie de revisão ao tratado entre a Itália e a Etiópia, esse tratado de Uchali, que eu mencionei aqui no começo. E o seguinte, chegando lá, ele percebe as duas versões que eu mencionei. E, inicialmente, ele acredita que essas duas versões estão sendo feitas por um golpe dos etíopes. Vai se descobrir depois que foi um golpe dos italianos. O que nós vemos nisso aí, né? Ele tenta denunciar isso e acaba sendo calado pelo próprio nobre que estava conduzindo as negociações. Bom, passa. O tratado é aprovado, ele passa a ser mal visto e ele é enviado numa espécie de missão geográfica. O grupo dele é atacado pelo grupo do Face Oculta, todos morrem, só ele é capturado, trava uma relação com o Face Oculta que o liberta e quase que vaticina, faz uma profecia de que eles vão se ver de novo. Os volumes seguintes se passam em Roma. E a qualidade não cai, continua muito interessante. Vamos lá, o que acontece em Roma, né? Bom, ele segue a vida, consegue emprego, se apaixona. E o mais interessante é que é apresentado um novo personagem, o Conde Vitório de Cesare. E, cara, que se torna amigo dele. E aqui aparece uma coisa muito interessante, porque a descrição da nobreza que o Manfred faz é muito legal. Os nobres são muito volúveis. Ao mesmo tempo, esse Vitório de Cesare é generoso, com seus vassalos, vamos colocar assim, com aqueles que estão na propriedade dele, e ao mesmo tempo ele usufrui das filhas de um dos capatazes, vamos usar essa palavra. Bom, ele se vê com direitos e ao mesmo tempo se vê generoso, ele é cruel por muitas vezes, ele quer viver por seus caprichos, só que ao mesmo tempo ele é bondoso. Então é uma construção da nobreza que leva em conta esses vários elementos de uma classe social que se vê superior. Inclusive o Vitório, ele conquista a mulher que o Hugo era apaixonado e fala isso pro Hugo. E, cara, é bem legal a forma como é construída a situação em Roma. E a guerra da Etiópia passa a ser pano de fundo até que esse Vitório é enviado. E o Hugo fica na Itália cuidando da mulher desolada do Vitório por ordem do próprio Vitório. Cara, é bem legal. Mas, de todo modo, vamos continuar, né? No quarto volume, nós voltamos à guerra. E nós temos uma dimensão da importância do face oculta. Né? Falar mais pode estragar, mas é esse face oculta que parece ser o responsável por dar força ao exército benelique. É ele que unifica as tribos, como já mencionei um pouquinho no começo, né? Esse líder militar religioso. Cara, isso aqui é uma ficção histórica de primeira linha. Os personagens são críveis. Não é um documentário, é uma aventura. A gente está vendo uma aventura. A história do Hugo, a história do Vitório. Cara, mas os personagens são muito bem construídos, enraizados no contexto. Os fatos históricos são respeitados. Cara, fiquei pensando o que dizer desse Gianfranco Manfredi que eu mal conheço e já considero pacas. O cara é muito bom. De verdade, como roteirista, não conheço as outras obras dele. Mas aqui, cara, o cara faz um trabalho primoroso. Tem muitos detalhes na história que se eu ficasse multiplicando, o vídeo ia ficar enorme e talvez não fosse tão legal. E assim, mas eu gostei muito, assim. É o título da Bonelli que eu li até agora, dos poucos que eu li, que eu mais gostei. Eu li os dois do Tex, li uns 2 volumes da Julia Kendall, que eu vou falar aqui no futuro, mas esse aqui, cara, é primoroso. E o seguinte, como eu disse, começou a ser publicado 2 vezes no Brasil. A primeira vez foi cancelado, agora já tem um tempo que foi publicado, a gente não sabe se vai continuar. Eu vejo a galera fazendo tanta campanha para títulos da Marvel, da DC, talvez valha a pena fazer uma campanha aí, falar de encher a paciência da Panini online, para que isso aqui continue, porque isso aqui é muito bom. E outra coisa, é claro, não adianta fazer a campanha e não comprar o título. Claro que cada um aí compra o que quer, mas, cara, se quiser ler um quadrinho legal, uma ficção histórica bem ambientada, os desenhos legais, cara, recomendo muito. Gianfranco Manfredi, cara, esse aí, o cara tem
Se o cara mantiver esse nível aqui nos outros roteiros dele, o cara vai se tornar um dos meus roteiristas favoritos. Doido para ler outras coisas dele. Saiu mais que o vento, vou correr atrás. Bom, fica aí esse comentário, deixa aquele abraço, não posso deixar de pedir, se gostou dá teu like, se gostou também, se inscreve no canal, você vai continuar poder ser avisado quando mais coisas saírem daqui e é importante pra gente. Abração, até o próximo vídeo.